Sejam bem-vindos ao tema do dia desta segunda-feira. O meu nome é Diogo Vidal Silva, estou com Pedro Jorge da Cunha, chefe de redação de 00. Pedro, vamos começar por falar sobre o Lage, sobre o Benfica. É óbvia a crise que existe neste momento no mundo encarnado. Pergunto-te, desde já, falando do jogo em si, o que é que se passou em Rio Maior? Bom dia, Diogo. De facto, não é fácil este ano, eu já o disse aqui anteriormente, analisar os três grandes, porque de facto os altos e os baixos têm sido contundentes. Em relação ao Benfica, que é o nosso tema do dia desta segunda-feira, de facto, depois de uma resposta muito boa contra o Barcelona, se nos esquecermos, obviamente, da parte final, com alguma polémica e drama à mistura, de facto, depois daquela resposta que foi competente frente ao Barcelona, apesar da derrota, e depois da conquista da Taça da Liga, parecia que o Benfica novamente estava a entrar numa fase de alguma estabilidade, mas o que vimos em Rio Maior, de facto, começa a ser um bocadinho difícil de compreender para quem está de fora. A equipa até entra novamente bem no jogo, faz 15, 20, 25 minutos com competência, com qualidade, com dinamismo, a recuperar a bola em zonas altas e a criar problemas, faz um gol de penalti, manda uma bola à barra através do Kerem, e depois, a partir daí, o Casa Pia é muito mais competente que o Benfica, acaba por ganhar muito bem e diria mesmo que o terceiro gol do Casa Pia dá a justiça que o marcador pedia. Portanto, muitos erros na primeira fase de construção, muitos jogadores a falharem passos absolutamente simples, primários, básicos, António Silva e Florentino a cometerem lapsos, aparentemente sem serem capazes de reagir à pressão do Casa Pia, muito lentos a decidirem, e de facto foi uma noite muito infeliz deste Benfica de Bruno Lage, que, mais uma vez, está agora numa fase de grande polémica, com agora a visita a Turim contra a Juventus, para decidir o futuro na Liga dos Campeões e, portanto, uma pressão total sobre o treinador do Benfica. E posto isto tudo, de que forma é que reagiu o Benfica? Bem, isto aqui tem a ver com o áudio, não é? Portanto, o Bruno Lage sai do jogo, percebo, perfeitamente frustrado, desiludido, zangado com a sua equipa, terá sido confrontado por um grupo de adeptos e esteve cerca de 25, 30 minutos à conversa com eles, a tentar dar explicações. Aqui é o primeiro passo errado. Eu percebo que há uma ligação muito grande do Bruno Lage ao Benfica, é um benfiquista, mas é o treinador principal da equipa de Sport Lisboa-Benfica. E há alguns limites que não devem ser ultrapassados. E um deles, claramente, é esta necessidade de dar explicações num momento tão quente a um grupo de adeptos. O que o Bruno Lage tem que fazer ali é ter uma conversa, se achar, no momento, no balneário, com os seus futebolistas. Normalmente até se guarda essa conversa para o dia a seguir para que as coisas estejam um bocadinho mais calmas. Ir para casa, refletir, não tomar uma decisão ou ter ali um comportamento que é normalmente atribuível ao adepto comum. Naturalmente que o Bruno Lage acabou por ser atraiçoado por um deles, porque era um risco que ele corria, ele não conhecia aquelas pessoas de lado nenhum, e uma delas entendeu que seria interessante gravar essa conversa e esses desabafos num calão muito expansivo e num português bastante popular ao treinador do Benfica. Naturalmente que a partir do momento que Bruno Lage se coloca a jeito ao aceitar dar explicações num momento tão quente a um pequeno grupo de adeptos, corria este risco de um deles não ter um comportamento, se calhar, mais correto do mundo e gravar as palavras do treinador do Benfica antes de colocá-las nas redes sociais. Sim, foi uma noite especialmente difícil para Bruno Lage. Com estas situações todas, sai fragilizado perante o grupo e o balneário? O Diogo sai fragilizado por dois motivos. Primeiro, por ter dado este primeiro passo ao confrontar, ao enfrentar os adeptos e a dar as explicações no lugar errado e num tom completamente desadequado, e depois, ao aceitar, não sei se por decisão do Bruno Lage ou da comunicação do Benfica ou da direção do Benfica, aquela conferência de imprensa no dia a seguir que é completamente inenarrável. Portanto, são dois momentos muito maus. Primeiro a conversa com os adeptos e depois a conferência de imprensa. Depois de ter cometido o primeiro erro, que é o tal desabafo no meio do grupo de benfiquistas, e ao saber que aquele áudio tinha sido publicitado, tinha vindo a público,
o melhor que o Bruno Lage tinha a fazer, julgo eu, que tenho alguns anos de comunicação social, era obviamente ter passado completamente ao lado daquilo. O Benfica joga em Turim já na quarta-feira, a equipa devia estar apenas focada nesse compromisso que é decisivo na Europa, e aquele áudio, que não era assim tão grave quanto isso, passaria. Um dia há muito barulho, no segundo dia já se fala menos e começa-se a falar novamente de resultados. O que é que isto resultou? A conferência de imprensa. Por decisão da direção do Benfica ou da comunicação do Benfica, o Bruno Lage foi atirado às feras, esteve na arena romana a dar explicações onde elas já não batiam certo, num tom de grande fragilidade, a ser confrontado com palavras ditas em privado. Portanto, expôs-se aqui ao ridículo, deu uma imagem de facto de fragilidade total. E agora, se correr mal em Turim, além dos maus resultados e das exibições da equipa, os adeptos têm mais este argumento para atirar para cima de Bruno Lage. Portanto, diria que tanto em Rio Maior como na conferência de imprensa que deu no Estado da Luz, Bruno Lage esteve mal, porque não foi capaz, de facto, de perceber que é o treinador principal do Sport Lisboa e Benfica e não um simples adepto. E há razão para tanta frustração por parte dos adeptos do Benfica? Sim, porque os adeptos do Benfica percebem que a equipa tem capacidade, tem qualidade, tem valor para jogar muito mais, para ser muito mais estável, e a verdade é que tem tido quedas abruptas ao longo da temporada que são estranhas. Com Roger Schmidt, a empatia tinha acabado completamente entre o treinador e o balneário, e entre o treinador e os adeptos. Bruno Lage foi uma promessa de uma relação apaixonada, de uma relação fresca, de uma relação viva. Numa fase inicial, claramente isso resultou, mas não sinto que a equipa tenha evoluído taticamente, tecnicamente, a nível de ideias, nestes meses que o Bruno Lage leva no Estado da Luz. Parece-me que a equipa continua a enfermar de males que são por demais evidentes. Refiro-me à tremenda dificuldade que tem sempre que uma equipa consegue pressionar com alguma qualidade, com uma harmonia, seja o Casa Pia, seja um adversário europeu. O Benfica tem muitas dificuldades. Na Vila das Aves, por exemplo, a segunda parte é tenebrosa, terrível. E depois tem momentos muito bons também. A primeira parte contra o Barcelona, até aos 60 minutos. A mesma primeira parte contra o Desportivo das Aves, que depois deu origem a uma segunda parte horrível. Os dois jogos na Taça da Liga, que foram bem conseguidos pelo Sport Lisboa-Benfica. O 4-1 ao Futebol Clube Porto, que é uma das vitórias mais convincentes e contundentes do Benfica sobre o rival do Norte de que tenho memória. Portanto, há aqui uma esquizofrenia competitiva difícil de compreender para quem está de fora. Portanto, o Bruno Lage não está a ser capaz de equilibrar as emoções do seu plantel. E nós já sabemos isto, Diogo. Um treinador pode saber muito sobre futebol, pode dominar por completo as questões táticas, os 5 momentos do jogo, mas há uma parte que é fundamental, que é, de facto, o saber ter consigo o grupo de trabalho. E o Bruno Lage, apesar de algumas reações um bocadinho, aparentemente, para show-off, para mostrarem ao exterior que está a vibrar e a viver lado a lado do seu grupo de trabalho, parece-me que não conseguiu ainda ter o controle total sobre os seus jogadores. Pedro, agora para concluir, fica aqui a grande questão. Bruno Lage tem ou não o lugar em risco no Benfica? Diogo, eu, depois daquilo que eu tenho visto nas últimas semanas da Liga Portuguesa, em que de facto a paciência anda pelas ruas da amargura, a paciência de quem decide, dos presidentes, eu não posso colocar completamente de lado a possibilidade de Bruno Lage, mais semanas, menos semanas, se os resultados não forem bons, ser afastado do comando técnico do Benfica. Na minha perspectiva, parece-me que o Bruno Lage também não merece, nesta altura, ser demitido do Benfica, porque tem feito um trabalho razoável mais. Depende muito já daquilo que a equipa fizer quarta-feira em Turim, em Itália. Se o Benfica voltar a mostrar a sua melhor face e conseguir empatar ou vencer a Juventus, julgo que o Bruno Lage volta a ganhar aqui um balão de oxigênio e de confiança muito grande. Agora, também já percebemos que aquilo que eu estou a dizer hoje aqui, segunda-feira, no 0-0, no próximo fim de semana pode já não ser válido, porque de facto está a ser muito difícil avaliar este ano o Benfica e o Porto, por exemplo,
Sporting é um caso diferente e, portanto, as impressões que nós temos a partir do exterior, porque nós não estamos no dia-a-dia do Benfica, não sabemos como é que o Bruno Lage trabalha, não sabemos como é que o Bruno Lage comunica no balneário com os seus jogadores, aquilo que nós vemos é uma equipa em campo que tem sido, de facto, muito oscilante. Mesmo o Trubin, que é capaz de fazer exibições autoritárias, aqui e ali tem falhado também de uma forma um bocadinho esquisita, contra o Barcelona, e aquele golo foi muito importante, aquele segundo golo do Barcelona é um erro inacreditável do Trubin. Os centrais, principalmente o Otamendi e agora António Silva, que parecia estar a voltar aos seus melhores dias, faz uma exibição terrível em Rio Maior. Nico Otamendi também, sinceramente, esta temporada nunca foi o central comandante, campeão do mundo pela Argentina, que foi no passado, tanto no Porto como no Benfica. Álvaro Carreras tem sido, se calhar, o jogador mais interessante do Benfica ao longo da temporada, mesmo agora contra o Casa Pia também não esteve muito bem. Florentino, é complicado olhar para o futebol do Florentino e não achar que lhe falta qualquer coisa, principalmente em momentos em que o jogo aumenta de ritmo, de velocidade. Portanto, há muitas decisões que Bruno Lage não tem sido capaz de tomar e nesta altura também não é fácil perceber qual é que é o melhor 11 inicial do Benfica. E estando no final de janeiro e tendo o Benfica um plantel com opções interessantes, acho que não é um plantel extraordinário, mas é um plantel suficientemente competente para estar melhor no campeonato e nas provas europeias. Acho que o Bruno Lage tem muitas explicações para dar aos benfiquistas, aos seus futebolistas, à direção, mas nunca, nem pensar naqueles modos em que o fez em Rio Maior. Obrigado, Pedro. O Bruno Lage foi o tema central no tema dia desta segunda-feira e pode assistir ainda hoje ao novo episódio de Ataque Rápido, onde é abordado também o empate do Futebol Clube do Porto, assim como a vitória do Sporting, e pode também assistir ao novo episódio de A Funda, podcast dedicado ao basquetebol.